Eu faço até uma provocação minha fala anterior, quando foi falado que a questão de gênero e raça e como trazer essa questão da justiça ambiental, eu acho que esses temas eles precisam ser todos colocados na mesa. A gente não consegue hierarquizar problemas, principalmente quando são problemas que impactam na vida das pessoas. Nós precisamos reconhecer, admitir, aceitar e compreender que esses problemas existem, que as pessoas são impactadas negativamente por vários fatores discriminatórios e, sim, precisamos tratar de todos eles. Não seremos uma sociedade completa, não teremos projetos de desenvolvimento válidos enquanto não considerarmos os desafios específicos que determinadas pessoas, por fazerem parte de determinados grupos da sociedade ou determinada categoria dentro do mundo do trabalho, dentro da lógica da economia, elas são impactadas. Então, quando a gente vai lembrar da questão da discriminação, porque quando a gente fala de grupos, eu sempre lembro que as diferenças, elas são parte da nossa riqueza. Então, a gente tem uma sociedade que é formada pela diversidade, e a gente tem que lembrar dois aspectos disso, né? Que a igualdade, somos todos iguais, e se lembrar que todos temos direito à mesma dignidade, ao mesmo respeito, ao mesmo tempo lembrar que nossa sociedade hierarquiza diferenças por fatores históricos, econômicos, e sempre lembrar que essa hierarquização, ela interessa. Não é a hierarquização à toa, né? A forma de lidar com o diferente, normalmente se costuma ser uma relação de poder. Então, as mulheres enfrentam isso numa sociedade onde elas sofrem a violência de gênero, a dificuldade, o cerceamento de oportunidade, toda a carga que é colocada nas mulheres, de como se fosse só delas as responsabilidades de cuidado, dentro da lógica, as atividades que são desempenhadas exclusivamente ou em grande maioria por mulheres são atividades que normalmente a sociedade desvaloriza como se fosse nada e coloca sobre elas essas responsabilidades, como as responsabilidades dos cuidados familiares, onde a mulher trabalha, tem toda a sua atividade e volta para casa e ali naturalmente está esperando ela uma outra jornada de trabalho, porque aquilo é inerente do ser mulher. A nossa sociedade, desde muito cedo, nos constrói nesse sentido. E a gente tem, e obviamente isso deixa uma relação de poder os homens, né? Eu sempre digo que trazer a questão de gênero, trazer as discussões discriminadas, ela precisa mudar o olhar, porque discutimos muitas vezes essas questões olhando para as pessoas que são vítimas da violência, do cerceamento de oportunidade que a discriminação constrói. Mas, na verdade, a gente precisa provocar e trazer para essa discussão as pessoas que se valem dessa situação, as pessoas que se privilegiam dessa condição de estar nesse grupo, que se vale desse privilégio e que está ali no papel de opressão. Por que o papel de opressão? Porque se eu estou naquela sociedade, não estou agindo para mudar, eu não me incomodo com o meu lugar confortável, onde eu não sou impactado negativamente pelo que sou, se eu não estou agindo, eu estou compactuando. Então, trazer essa discussão, essa reflexão, é provocar que a gente não pode mais hierarquizar ou deixar de lado essa questão racial, essa questão de gênero. Ela está na nossa sociedade, não está à toa, ela ajuda a perpetuar relações de poder que geram lucros, mas a gente também não consegue pensar num projeto de desenvolvimento que seja válido, que seja efetivo, quando esses grupos historicamente discriminados não conseguem contribuir com todo o seu talento, com toda a sua potencialidade para o desenvolvimento dessa cadeia. Então, olhar todas as áreas, onde estão essas mulheres, onde estão as pessoas negras, nos espaços de decisão e de poder da cadeia. Elas estão ali, a perspectiva de vida, os seus desafios estão pautados na sua perspectiva de vivência nos espaços de decisão. A gente consegue perceber que, assim como as outras tantas áreas que precisam de atenção no debate ou num espaço como a Colabora, que envolve todas as organizações, esse não é um tema anexo, esse não é um tema complementar, esse não é um tema restrito à direção de diversidade das organizações, que ele precisa ser considerado, que a gente não pode ter um desconforto
nenhuma inquietação em tratar essa temática e dar nome às coisas, em admitir que sim, perpetuamos também na cadeia produtiva da moda práticas sexistas, práticas racistas, que precisamos agir para mudar e não apenas reconhecer o problema. Eu acho que um momento como esse, que nós nos reunimos, e aqui eu tenho esses 10 minutinhos para fazer uma provocação, a ideia é que a gente olhe, cada organização olhe para dentro, todas as que estão aqui envolvidas em suas perspectivas, consigam fazer esse esforço de olhar para dentro, como essas temáticas são abordadas, e ao mesmo tempo conseguir olhar para fora, para toda essa rede aqui formada, olhando para a cadeia, principalmente para essas pessoas que muitas vezes não conseguem ter voz e estar nesse espaço, não estão nos momentos de decisão. O que eu consigo fazer para garantir uma vida digna, para garantir trabalho decente e para garantir que tudo que a gente está discutindo aqui, de avanços, de desenvolvimento, de um ambiente seguro e saudável, seja efetivamente inclusivo e, de fato, traga respeito, vida digna e condições de trabalho decente para todas as pessoas. Uma coisa que é difícil a gente chegar é a respeito do formato de gestão das empresas. Muitas das vezes, isso tudo que acontece vem justamente da ignorância de gestão que tem dentro da nossa indústria da moda, né? Sobre como os gestores conduzem essa questão dos seus colaboradores, né? E que prejudica tanto, né? Então, tem uma série de indicadores aí que já demonstram essa circunstância. Como que a gente faz para poder a gente conscientizar, né, essa gestão que a gente possui no momento, que ela é retrógrada, ainda muito atrasada dentro da nossa indústria nacional, sabe? Parece um vovô Gepeto, né, ali anotando no caderninho ainda tudo que tem que ser executado dentro da empresa de uma forma predatória com os seus colaboradores. E como que a gente faz para poder criar essa conscientização, né, dentro desse sistema de gestão nacional que é muito pulverizado? Com relação à gestão, bem isso que você falou, os sistemas de gestão das empresas de moda ele ainda é muito tradicional. Né? Ainda que a gente trabalhe com um setor que inova muito em produto, em termos de estilo, mas quando a gente olha para a governança, ela é muito tradicional. Por exemplo, olhando para as empresas de moda, quantas empresas de moda têm um setor de inovação? É um setor que pode fazer testes, que pode entender, sugerir, e não inovação em produto, né? Inovação em modelo de negócios, em serviços. Esse formato de gestão ele é muito lento, né? A gente não consegue promover mudanças porque precisa de muita validação, não tem ali uma equipe fazendo testes e colocando novidades para rodar mais rápido. Então, o problema ele é sistêmico e ele é muito grande. Então, eu acho que parte mesmo de toda uma mudança de mentalidade e de estrutura, né? De ter, pelo menos, uma iniciativa inicial, ter pequenos grupos que tenham a possibilidade de fazer sugestões e que consigam testar e validar e depois ir escalando isso para o restante da empresa. A gente sabe o poder, né, de quem decide de escolher os rumos, né? Então, até que ponto essa temática, por exemplo, você falou situações da forma de... Eu estou olhando aqui na perspectiva do trabalho decente, né, das pessoas que estão ali dentro dessa estrutura, quando você fala desse formato de gestão. Então, eu estou pensando em práticas de assédio, as mulheres, né, e suas demandas próprias relacionadas à maternidade, a falta de percepção disso, né, até que ponto, de fato, se prioriza o acompanhamento da cadeia para evitar práticas, né, tanto internas como externas, da terceirização que resulta lá no trabalho escravo, tudo isso. Eu acho que primeiro eu tenho que ter uma decisão de gestão. Decisão de gestão vai trazer ação. Porque para fazer essas mudanças eu vou ter que ter investimento. Né? Vai custar dedicar tempo da equipe, vai custar investir talvez recursos em treinamento, em algumas mudanças. Então, para além da missão, visão, valores, que está lá, né? A gente entra no site, muito lindo, né? De não cometer crime, por exemplo, racismo é crime, né? Não cometer crime não é favor para ninguém. Para além disso, precisa, para mudar, não dá mais para a gente ficar numa perspectiva pré-civilizatória de que é assim, que foi assim. Nosso passado é racista, é violento, né? Com os índios, com mulheres, com negros, a gente não vamos ficar agarrados nessa nossa visão pré-civilizatória de que é cultura, que é assim, que é o modo de gestão antigo, com assédio, não. Assédio sexual é crime, assédio moral é violação. Precisamos evoluir, né? Isso faz parte do processo civilizatório. Então, precisa ter uma decisão, e isso vai envolver comprometimento e investimento, e lideranças, formar lideranças. Né? Colaboro, inclusive, recentemente, discutindo a questão racial, né? Começando no ano retrasado, no ano passado, já me perco com a pandemia,
decidimos fazer a iniciativa que foi selecionada, uma primeira etapa no Digital Semente, porque quando a gente pensou o que é que a gente faz para mudar a questão racial, toda uma estrutura, estratégias, ações afirmativas e tal, mas começar a formação da liderança.